Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com você o que eu aprendi com Napoleão Hill, autor desse livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro ele foi escrito em 1938 e só foi publicado em 2014. Demorou-se 76 anos para a publicação deste livro. E o que me chama mais atenção nisso tudo é que este livro eu comprei por R$ 39,90 e daí eu fiz uma conta, pois foi vendido mais de 100 milhões de cópias desse livro. E se você somar a cada cópia desse livro, deu mais de 3 bilhões e 990 milhões de reais em 76 anos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem paciência de trabalhar durante um período de tempo para depois você ser reconhecido por todo aquele trabalho? Foi exatamente isso que Napoleão Hill fez. Se você pegar tudo que ele faturou, os 3 bilhões e 990 milhões dividido por 76 anos, daria basicamente os 52 milhões por ano. E aí eu te pergunto, você está disposto a trabalhar por um longo período de tempo para depois você ser reconhecido financeiramente por tudo isso? Vale essa reflexão aí para você. Mas vamos lá, eu quero deixar uma reflexão que eu aprendi dentro desse livro aqui, que pode transformar totalmente a qualidade dos seus pensamentos, assim como tem transformado a minha qualidade dos meus pensamentos. E este livro é um jogo de perguntas e respostas que Napoleão Hill fez para o diabo. Eu quero compartilhar com você aonde que o diabo ele te pega. Ele te pega através dos seus medos. E aqui dentro eu retirei 6 medos que todo ser humano tem e são aqueles medos que o diabo samba na nossa cara. E o primeiro medo que assola a nossa nação é o medo da pobreza. O segundo medo é o medo da crítica. O terceiro medo é o medo da falta de saúde. Quarto medo, medo da velhice. Quinto medo é o medo de perder um grande amor, aquela pessoa que você ama muito. E o sexto medo, que é o medo da morte. E existe aqueles 2 medos que são os mais fortes e que o diabo mais usa sobre toda a população, que é o primeiro, que é o medo da pobreza, e o último, que é o medo da morte. Eu vou falar só desses 2 para a gente aprofundar dentro disso. Mas o fato é que o diabo se utiliza mais dos medos que não existem do que daqueles que já existem. E aqueles medos que não existem, talvez esteja mais nos pensamentos que a gente possui de preocupação. E grava isso aí, preocupação é a má utilização da sua imaginação. Uma pessoa que fica preocupada, ela não tem tempo para realmente pensar na solução que ela precisa para a vida dela. Se você imagina cenários destrutivos, você sente aquilo. Quantas pessoas você conhece que estão sentindo agora a dor de uma coisa que ainda nem aconteceu e de uma causa que nem existiu? Então eu quero que você se lembre agora, tudo aquilo que você pensa, você sente. E é engraçado que quando a nossa mente ela está preocupada, ela nos leva muito, muito longe. Então eu quero que você se lembre, o que você pensa, você consegue sentir. E é engraçado que quando nós estamos preocupados, a nossa imaginação nos leva muito mais longe quando a gente precisa realmente executar algo que possa transformar a nossa vida. É verdade ou não é? Então, eu te convido a viver mais no presente, mais no hoje e deixar as preocupações de lado. No livro, em uma das perguntas que Napoleão Hill faz ao diabo é: quantas pessoas você consegue controlar no mundo? E o diabo responde para ele: a cada 100 pessoas, 98 são controladas por mim. Então, 98% da população é controlada pelo diabo. E no livro, o diabo significa pensamentos negativos que você e eu
possuímos. E o que é preciso fazer para que o diabo não nos controle? Basicamente, dominar os nossos próprios pensamentos. E se você parar para analisar, todo pensamento ele te leva a um sentimento. E todo sentimento te leva a uma ação, seja ela positiva ou negativa. E dentro dessa ação você tem um resultado. Se você age de uma certa forma positivamente, você vai ter um resultado positivo. Se você age de uma forma negativa, você vai ter um resultado negativo. E se você parar para analisar, todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas possuem dois planos, né? O plano A, que é sempre aquele plano que aquela pessoa já está executando, e o plano B. E aí você me pergunta, mas qual que é o plano B dessa pessoa bem-sucedida? É fazer o plano A dar certo. Essa é a diferença das pessoas bem-sucedidas daquelas pessoas que têm muitas opções o tempo inteiro, né? E ter opção é foda pra caramba. Por quê? Porque quando você vê que algo está sendo muito difícil de ser executado, a tendência é você ficar pulando de galho em galho, de oportunidade em oportunidade. E isso não aconteceu diferente comigo, sem a consciência, né, de que tudo, qualquer processo para você chegar em algum lugar, em algum propósito objetivo, existe aquele caminho e não há atalho. Então o que eu vejo acontecer, que já aconteceu comigo, é quando a pessoa tem muita opção, ela fica pulando. Quando está muito difícil, ela pula para um outro negócio. E isso que diferencia as pessoas que conseguem controlar os seus pensamentos e não deixam o diabo agir em prol disso. Então todos aqueles que têm presença, que têm clareza, que reconhecem os problemas que têm, mas ainda assim discutem sobre solução, essas sim são inimigas do diabo. E o medo da pobreza é o maior aliado que o diabo tem para entrar sobre a sua vida, né? A qualidade desses pensamentos negativos da pobreza é o maior aliado que o diabo tem. Por quê? Quantas pessoas que a gente conhece que quando está sem dinheiro ficam murchas, que quando está sem dinheiro ficam desanimadas e ainda mudam totalmente o seu semblante. Já parou para analisar ao seu redor? E o pior disso tudo não é estar em uma condição desta. O pior disso é você aceitar essa condição sobre a sua vida. Existe uma grande diferença entre fracasso e fracassado. Fracasso é quando você está em uma determinada situação. Fracassado é quando você aceita e acredita que essa é a situação final daquilo que você está vivendo. Fracasso é um estado momentâneo, enquanto o fracassado é quando a pessoa aceita aquele estágio que ela está. E você precisa trabalhar duas coisas para a gente encerrar esse vídeo e para a gente dar prosseguimento naquilo que você precisa entender. Você precisa trabalhar totalmente a sua crença de capacidade e de merecimento. Se você pegar esses dois atributos, trabalhar a crença, né? A crença é aquilo que você acredita sobre o merecimento e a sua capacidade, você pode inverter totalmente o jogo e fazer parte dos 2% é onde que o diabo ele não consegue entrar, que são aquelas pessoas que dominam a qualidade dos pensamentos dela. Tá bom? Então espero que esse vídeo possa ter feito sentido para você. Espero que você possa também compartilhar com aquelas pessoas que precisam de uma palavra que possa transformar o mindset dela. E eu te espero no próximo vídeo.